que eu sei com ele nessas palestras na internet, e realmente é uma figura que deve ser valorizada por todos nós. Eu vim trabalhar algumas questões bem básicas e já fui bem ajudado pelo Rafa e também pelo Sobreiro que falaram antes. Mas algumas coisas eu quero só dar uma reforçada, até porque gera muita confusão, né, entre aqueles que talvez estejam ingressando no estudo espírita, de que nem todo médium é espírita e nem todo espírita é médium. O nem todo espírita é médium, o Sobreiro explicou muito bem, porque Kardec, quando ele fala que todos somos mais ou menos médiums, ele dá uma generalizada, depois ele explica daquele que nós, digamos assim, vamos adjetivar ou colocar como realmente o médium, que é aquele em quem o fenômeno se mostra de maneira mais patente ou, como ele bem ressaltou, de maneira ostensiva. E nem todo médium é espírita. Isso é uma confusão que existe muito fora, eu acredito mais, do próprio movimento espírita, de pessoas, às vezes, leigas, que quando olham algum tipo de fenômeno mediúnico ou alguma notícia na televisão, alguma coisa na internet, vai dizer, nossa, eu não sabia que fulano era espírita, e às vezes não é. É bom a gente destacar isso. E por que a gente fica muito tranquilo e seguro de dizer que nem todo médium é espírita? Porque a doutrina espírita, como nós a conhecemos através das obras de Allan Kardec, ela começou em 1857. E já na introdução, que a Miriam fez muito bem, lá foi falado, por exemplo, do fenômeno das irmãs Fox em 1848, médiums, antes do espiritismo. Se a gente for voltar na história, Joana d'Arc, por exemplo, queimada vivo, médium. Nós poderíamos citar vários dos discípulos que caminharam com Jesus antes dele, enfim, a mediunidade, como o Sobreiro colocou muito bem, ela está presente na história desde que o mundo é mundo. E aí esses médiuns chamados por Kardec, eles foram, em outros tempos, chamados por outras palavras. Os profetas, rishis, os pitons e as pitonisas, as bruxas, às vezes os feiticeiros. Enfim, que o pessoal não conseguia explicar aqueles fenômenos e também arrumava-se nomes diversos. E aí eu me recordo muito do Raul Teixeira, né, sempre que tocava em assunto de mediunidade, falava sobre nome, né? Ele dizia que Kardec foi tão especial na hora de criar ali alguns nomes, que ele vai colocar o médium, né, como o intermediário, que está no meio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, entre os homens, e que aí nós temos médium, tanto para homem quanto para mulher, não existe média, né? Eu sou a média aqui, é médium. E ele até fala que é o nome mais bonito, porque imagina a gente chegar e cumprimentar alguém como o Hierofante. O Hierofante fulano psicografou essa mensagem, o Hierofante Beltrano deu aquela psicofonia. Então, é médium. Então, esse é um ponto importante. Repito, nem todo médium é espírita e nem todo espírita é médium. E um outro ponto que eu gostaria de reforçar é que, vamos supor que nós consigamos encaixar os dois. É médium e é espírita. Ah, William, então nesse caso eu posso idolatrar. Nesse caso eu posso confiar 100% porque está isento de erros. Não. Tem que passar pelo crivo da razão, tem que avaliar, tem que questionar, tem que olhar. Opa, pera, deixa eu investigar isso aqui se é assim mesmo, deixa eu ver se faz sentido. Porque não existe, o Rafa já deu uma pincelada, médium perfeito. Isso está lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, item 9. Kardec pergunta, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? A resposta dos espíritos é até assim, perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium. E o detalhe, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Aí alguém pode falar assim, mas peraí, eu conheço médiuns perfeitos, e a gente às vezes vai... Eu vou colocar o nome do Chico e do Divaldo, não como finalidade assim de criticado, mas só talvez como as duas maiores referências, o Raul também, enfim, e vários outros. Ah, William, mas eles não são perfeitos? Não. Não são. E por não serem perfeitos, a gente não deve idolatrá-los.
o que não nos impede de admirá-los. Você pode admirar o Chico, admirar o Raul, admirar o Divaldo, admirar a Dona Ivone, admirar qualquer outro médium, qualquer outro palestrante, outro orador, enfim, mas não idolatrar. E a idolatria tem feito muito mal ao nosso meio. Porque nós estamos idolatrando seres imperfeitos, seres que erram, seres que falham. E quando nós criamos esse envoltório de perfeição em torno de seres imperfeitos, nós corremos o risco de daqui a pouco nos frustrar. E eu tenho percebido muita gente se frustrando porque às vezes fala assim, mas o Chico falou isso aqui no Pinga Fogo, mas o Chico colocou esse detalhezinho no livro, mas o Chico não sei o quê, ou do Divaldo, mas esse posicionamento do Divaldo eu não concordo, mas esse palestrante aqui, ele cobra muito caro no curso, estou achando que isso aqui fere aquilo que ele prega na doutrina, porque a gente coloca uma perfeição onde não existe. Com todo respeito, eu sou apaixonado pelo Chico, pelo Divaldo, pelo Raul, mas a gente não pode cair na idolatria. Nem em relação aos que estão encarnados, nem em relação aos que já desencarnaram. Porque o que a gente observa depois é muitas pessoas dizendo assim, mas eu estou decepcionado com o espiritismo por conta do fulano ou do Beltrano. E a pessoa mistura o indivíduo com a doutrina, o movimento com a doutrina, e são coisas distintas. Uma coisa é a doutrina, a outra coisa é o movimento. O movimento é feito de seres humanos falíveis, de seres humanos que erram. Por mais que nós os admiremos, por mais que a obra social seja gigantesca, por mais livros psicografados, a idolatria é prejudicial e o nosso movimento espírita está se fragilizando por conta disso. E ou a gente encara isso de frente e a gente cai na real, ou continuaremos empurrando o movimento espírita para distante daqueles que se colocam à disposição para refletir. Então é isso. Então, 3 coisas eu vou reforçar. Nem todo médium é espírita, nem todo espírita é médium, e se não existe médium perfeito, não devemos idolatrar ninguém. Obrigado, pessoal. E peço perdão porque às vezes a gente fica um pouco mais exaltado, mas são pontos que eu preciso trabalhar. Tá ótimo, perfeito. Você foi cirúrgico. Então, eu gostaria de inaugurar aqui as perguntas que nós vamos começar a responder através dos participantes. Eu gostaria de fazer a primeira, ou, na realidade, direcionar um comentário para o William, já que ele trouxe essa discussão da questão da idolatria aos médiuns. Ele falou de uma forma muito interessante a questão de nem todo espírita é médium com a ostensividade necessária e nem todo... Me perdi agora. Me ajuda aí. E nem todo... Nem todo espírito é médium, nem todo médium é espírita. Então, eu gostaria de direcionar a você um comentário para que você fizesse uma reflexão a respeito do mandato mediúnico ou mediunato, já que você citou aí grandes médiuns que nós, do movimento espírita, sempre nos referimos, né, como aqueles que vieram antes. Então, o ser humano ele precisa muito dessa referência. Então, nós nos referimos sempre a Chico, a Divaldo, a Raul Teixeira, a Dona Ivone, entre outros tantos, né? Então, assim, eu acho que isso é muito do ser humano, se referir a alguém, a necessidade de se referir a alguém. Mas não, já entendemos isso, não nessa perspectiva de idolatria, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí, antes que a gente começasse a abrir as perguntas para o pessoal do chat, para a questão do mediunato ou mandato mediúnico. Sim, é maravilhoso a gente trabalhar essa questão do mandato mediúnico, do mediunato, porque a doutrina espírita, ela nos convida assim, dai de graça o que de graça recebestes. Então, esse mediunato, essa tarefa que o médium se sente convidado a exercer junto ao grupo mediúnico, enfim, ele deve ser colocado assim com muita prudência, porque estes grandes médiuns que eu citei, todos eles não viveram, digamos assim, da mediunidade. Eles trabalharam, eles dedicaram a sua vida profissional, e a dedicação maior deles, aquilo que muita gente às vezes hoje chama atenção, mas o Chico dedicava o dia todo, sim. Isso foi depois que ele conseguiu aposentar-se do trabalho que ele tinha, e aí ele dedica-se, então, digamos que de maneira praticamente integral a essa tarefa que ele foi realmente convidado.
E enquanto isso não acontece com muitos, é necessário a gente dividir as coisas. O mediunato, abraçar a causa, não deve fazer com que a gente abra mão dos outros nossos compromissos, porque se a gente faz isso, aí começa a correr o risco de fazer dessa tarefa da mediunidade um ganha-pão. E isso é um problema também que a gente deve destacar. E, assim, outro ponto importante em relação ao mediunato é que todo médium precisa compreender que a tarefa dele, também em intensidade, ela não é igual a de outro, porque no movimento espírita também temos isso, de nos compararmos e buscar inspiração nessas grandiosas figuras, e que eu, repito, admiro tanto, mas, ao mesmo tempo, não tentar seguir o mesmo caminho. Você pode se inspirar, porque aí tem médium que, às vezes, se cobra demais por não conseguir ter a disciplina que o Chico tinha, por não conseguir ter a dedicação que o Chico tinha, e aí ignora-se, por exemplo, que cada médium traz consigo uma bagagem, uma evolução, uma condição de, nesta encarnação, dedicar-se muito ou dedicar-se considerado pouco, mas que diante de uma realidade pode ser muito. É quase que o óbolo da viúva. Então, às vezes, o pouco para alguns pode estar no limite dele, tentando conciliar tudo, família, profissão, outros compromissos. Então, é isso, é a gente entender que estes podem nos inspirar através dos seus exemplos. Eu adoro estudar biografia, eu sou apaixonado por biografia, mas é entender que, olha, eles são eles. E eu preciso caminhar aqui na minha trilha, na minha jornada, buscando inspiração, mas respeitando também as minhas próprias limitações. Maravilha, estou muito satisfeita com a sua resposta.